E aí, qual a importância da entrega de valor aí para o seu cliente, para uma negociação, para você conquistar, para você até reter esse cliente? Já pensou sobre isso? A entrega de valor nada mais é do que o cliente ter uma percepção em relação ao seu produto, ao seu serviço. Vou te dar um exemplo, grava isso, viu? Valor é sempre o que o cliente leva, diferentemente do preço. Preço é aquilo que o cliente paga. Muitas vezes, quando o cliente diz não, é porque ele não teve uma percepção de valor ali diante do teu produto ou do seu serviço. Então, relembrando, se preço é o que o cliente paga e valor o que ele leva, como nós vamos fazer para gerarmos valor para esse cliente? Ou seja, imagine uma balança. Toda vez que o cliente dizer que está caro, é porque o lado em que o preço ficou mais evidente, ele não viu valor aí no seu produto ou no seu serviço. E o que nós temos que fazer? É levar a balança para o sentido valor, para que ele entenda que o preço que ele vai pagar para resolver o problema dele, para ter aquela solução, é muito menor do que o valor daquilo. Compreendido até aí? Vou te dar um exemplo de gerar valor para o seu cliente. Conto sempre muito isso para os meus alunos. Há muito tempo atrás, antes de eu e meu marido termos o meu filho Miguel, nós fomos a Maceió, né? Chegamos lá em Maceió, tem uma praia chamada Pajuçara. E lá nessa praia está escrito "Eu amo Maceió". E a gente sabe, quando a gente viaja de uma cidade para outra, a gente quer tirar foto nesses lugares para registrar ali que você foi. E aí, numa bela manhã, eu e meu esposo fomos lá, né? Vamos registrar que estivemos em Maceió. Estávamos lá, eu tirando foto do meu marido tirando foto minha. Do outro lado tinha um prédio que morava Renan Calheiros, que foi acusada aí na época da Lava Jato também, e era também a época do panelaço, tira Dilma, bota Dilma. Na frente tinha muito advogado, tinha muita gente batendo panela, várias pessoas estavam lá durante essa época do tira Dilma e bota Dilma. Eu e meu esposo ainda não tínhamos levado o famoso pau de selfie. Eu vou ser bem honesta, nem sei se tinha, né? Porém, não estava ainda essa questão da selfie. E aí, o que nós fazíamos? Eu tirava uma foto dele e ele tirava uma foto minha. Nessa hora, cruzou um homem muito bem arrumado, alinhado, com paletó, gravata, e falou: "Bom dia, casal, tudo bem?" Gente, tudo bem. Tô vendo aí que tá um tirando uma foto do outro. Vocês gostariam que eu tirasse uma foto de vocês? E eu toda feliz, lógico, claro, e nós sabemos que nós mulheres gostamos muito de registrar ali esses momentos quando viajamos. E nisso, né, ele começou a tirar foto nossa, beijinho para lá, beijinho para cá, fizemos coraçãozinho e registramos a nossa viagem até Maceió. Ao final, quando ele terminou ali de tirar as fotos, ele tirou um cartão do bolso e disse: "Prazer, o meu nome é Pedro, eu sou..." Agora me diga, o que o Pedro é? O que você imaginou que o Pedro seja? Pensa aí um pouquinho. Prazer, o meu nome é Pedro, eu sou? Vou deixar você pensar. Geralmente, nos nossos cursos, os nossos alunos dizem: "É um advogado, é um vendedor, de quê? É um fotógrafo." E aí eles vão falando ali, tendo as suas ideias do que seria, né, esse Pedro. E aí o Pedro tirou, né, o cartão do bolso e disse: "O meu nome é Pedro, eu sou taxista. Eu posso levar vocês para conhecer os melhores lugares aqui de Maceió." E aí você para: "Nossa, taxista." Eu vou te dizer que nesses anos todos, ministrando o curso, ninguém nunca acertou quem era o Pedro. Inclusive, eu faço até sorteios de Pix e ninguém acerta. Meu marido olhou e falou assim: "Pedro, nós estamos muito agradecidos, mas nós não vamos fazer porque a gente já alugou um carro e nós vamos andar mesmo no nosso carro." Nessa hora, quem manda é a mulher. Deu uma cutucada no meu marido e disse bem assim: "Nada disso, nós vamos sim andar." Ele: "Mas a gente alugou um carro." Eu falei: "Esse cara é diferente, eu preciso saber o que ele faz." E aí nós fomos então fazer o passeio com o Pedro. Quando eu cheguei no carro do Pedro, que ele nos conduziu ao carro dele, olha,
Mulheres sabem disso, como é difícil tirar uns cílios do olho. Não era o carro mais lindo, não era o carro do ano, porém era o carro mais limpo que eu já tinha entrado. Ele abriu a porta do carro e eu entrei toda importante. O meu marido, né, eu posso dizer que meio brega, já foi lá na frente, né? E eu fui atrás, desfrutando de todo aquele momento. Quando eu entrei dentro do carro do Pedro, além de estar limpo e cheiroso, atrás dele, do banco dele, tinha um acrílico com 3 tipos de balinha. Me lembro como se fosse hoje, né? Aquelas balinhas de leite com 2 sabores, tinha bala de banana e também a de café. No canto, mais assim, tinha uma térmica com água. Eu fiquei olhando e falei, cara, ele pensou em tudo. E aí me sentei, Pedro dirigia muito bem, passava em todos os locais ali, mostrando como era a cidade, os acontecimentos, conversando muito bem ali com meu esposo também, e eu desfrutando daquela, né, experiência com aquela pessoa, né, que era o Pedro. E aí, quando terminou o passeio, o Pedro chegou e disse, abriu a porta para nós, e novamente sacou outro cartão e disse: quando vier a Maceió, me procure. E se não vier, me indique. E imagine o que aconteceu. Nós voltamos à nossa cidade e muitas pessoas, muitos amigos também foram a Maceió. E imagine quem que a gente indicou. Isso mesmo, o Pedro. 2 anos depois, eu já fui com o meu filho. Meu marido gosta, né, de beber a cervejinha dele ali nos momentos dele. E aí nós fomos para a praia para conhecer outros lugares. Quem que eu chamei para dar um passeio com a gente? Isso mesmo, o Pedro. Então, o Pedro, ele gerou valor para nós, porque nós indicamos o Pedro e nós também, né, fizemos outros passeios também com o Pedro. Voltamos e quem marcou naquela cidade? O Pedro. A pergunta é: você está marcando o seu cliente? E se nós fazermos uma analogia aqui, como o Pedro gerou valor ali? O Pedro já estava fazendo naquela época o serviço de Uber que ainda nem existia. Ele estava antenado, ele já estava muito à frente das pessoas. Outra coisa que o Pedro fez, ele se fez presente ali. Ele primeiro quis resolver o nosso problema para depois oferecer ali o seu produto e na questão da venda. Porque quando ele chegou e disse: posso tirar uma foto de vocês? Era uma necessidade que nós tínhamos daquele momento. Então, ele primeiro entregou algo. E foi muito mais além. Se nós imaginarmos hoje, um taxista, geralmente, como que ele se veste? Você não vai ver um taxista, muitas vezes, aí vestido, né, de paletó e de gravata, porque não é comum. E nós estamos muito presos em pensar no óbvio. Ele foi além. O Pedro colocou uma roupa diferente, apresentava o seu produto diferente e fazia com que isso gerasse valor. E eu vou te dar um exemplo sobre isso. Mais um exemplo para você. Qual dessas águas está mais atrativo para você? Imagine só se você fosse comprar uma dessas águas. Você ia querer essa água aqui neste copo ou essa aqui? Eu tenho quase certeza que você que está do outro lado ia preferir beber essa água bem geladinha na taça, não é verdade? Por que que a mesma água eu posso cobrar um valor aí diferente? Porque ela gerou valor. Vamos dizer que essa daqui fosse R$3, essa aqui fosse 5. Ainda assim, né, a apresentação dela teria gerado valor. Provavelmente você ia optar por essa água. E por que disso? Porque o cliente também ele é muito visual e ele está atento a tudo. Então, a forma com que você apresenta, a segurança, isso tudo faz gerar valor para esse cliente. Dito tudo isso, você entendido a geração de valor, a pergunta é como vamos gerar valor dentro dos nossos serviços e também dos nossos produtos, dentro do nosso atendimento, para que nós, dentro da nossa oficina, possamos aí, né, fecharmos mais orçamentos, ter mais clientes. Um exemplo que você pode fazer dentro da sua oficina para você gerar valor. Eu faço isso aqui e sempre indico essas e várias outras coisas para você. Quando você liga para o seu cliente e você fala: João, olhei aqui no meu sistema, você precisa trocar o óleo do seu carro daqui a uma semana, pois ele está vencendo.
A entrega de valor, ela está além da expectativa do cliente. É tudo aquilo que você entrega para ele, além do que ele esperava, né? Muitas vezes, aqui mesmo já aconteceu de um cliente vir, né, para fazer uma revisão, e aí quando nós olharmos, a carteira dele de habilitação está vencida. E aí, quando a gente avisa, ele falou assim: meu Deus, eu ia pegar a BR, ia levar toda a minha família, imagine todos os constrangimentos que eu teria. E aí, ai, se você não tivesse me lembrado, se você não tivesse visto. É uma coisa que está no nosso trabalho para a gente fazer? Não, mas a gente tem essa preocupação com o cliente, então isso também gera valor. Mulheres, quando vão no salão de beleza, muitas vezes elas ficam lá horas e horas arrumando o cabelo, aí lá tem água, lá tem um café, lá tem tudo, e é esperado que isso seja oferecido, e isso também não é nem oferecido para essa cliente, então isso também gera o valor, o cuidado que você tem ali com o seu cliente, de oferecer para ele um local de espera, oferecer para ele uma água, um café, um algo mais, sempre vai gerar valor para ele. Outra coisa que pode gerar valor aí para o seu cliente, você está lembrando ele também da troca de óleo. Já pensou? É um atributo super atrativo. Esse cliente, ele vem, né, e ele está com a vida corrida, ele passou tanto tempo, nem lembra qual é que vai ser a próxima. Só que você, né, liga para ele e fala: olha, seu João, verifiquei aqui nosso sistema que já daqui uma semana você precisa fazer a troca do óleo do seu carro. Né? E aí ele vai: nossa, esse cara lembrou de mim. Ele não vai pensar só na questão: ele quer me vender um novo. Não, mas nossa, é verdade, eu tinha esquecido. E aí é um atributo tão atrativo que ele pode, com certeza, se ele já tem um relacionamento com você, também fechar ali com você. Dar uma checada ali mesmo, né, nos pneus, dar uma calibrada ali, mostrar para ele, porque às vezes ele vem fazer um outro serviço que não tem nada a ver, mas aí você percebe, tendo esse cuidado ali no carro dele, então isso tudo gera valor ali para o seu cliente. Eu sempre cito um exemplo de um aluno que eu tive em um curso anterior, né, há muito tempo atrás. O nome dele é Júlio. Hoje o Júlio, ele é um dos melhores vendedores da Bush do Brasil. Inclusive, ele bateu o recorde de venda em 30 anos de empresa. Ele, assim, fez a maior venda durante esses 30 anos. E, assim, o Júlio foi o primeiro consultor que eu vi mandar uma mensagem para os seus clientes em agradecimento pelo mês, por ele ter alcançado a meta dele. Isso é muito incrível. E, às vezes, a gente esquece de ligar para o nosso cliente, às vezes, para parabenizar esse cliente pelo aniversário dele. Isso é uma forma atrativa, é uma geração de valor. Nossa, ele lembrou de mim. Você vê muitas o quê? Lojas de roupas, de calçado fazendo isso, mas uma oficina mecânica, muitas vezes ela não faz isso. E por que não fazer para gerar valor ali no seu cliente? Agora você já sabe o que é geração de valor, você já sabe que tem que suprir a expectativa do cliente e além, né, dar um over livre, ou seja, além do que ele espera. Aqui também na nossa oficina, quando a gente abriu a nossa sala de cliente, né, porque antes era tudo misturado, né, a gente atendia, era estoque, era tudo junto e o cliente ficava ali. Agora, quando a gente fez o espaço para o nosso cliente, eu trouxe da minha casa, que eu tinha ganhado de presente do meu esposo, né, um massageador de pés. No dia que eu peguei esse massageador de pés para trazer, ele falou assim: mas para onde você vai levar isso? O que você vai fazer com isso? Falei: vou levar lá para a sala de cliente. Ele deu uma risada, assim, tipo, nada a ver, né? Porém, hoje, eu tenho um cliente que vem aqui, às vezes não só para fazer serviço, mas para fazer massagem nos pés. Então, quando ele entra na minha sala, o que eu já faço? Já pergunto dele logo se ele quer o Wi-Fi, se ele quer que ligue a televisão, ligo o ar-condicionado para ele, ofereço ali um café, um cappuccino, uma bolachinha, e já boto ele ali para sentar. Você já fez uma massagem nos seus pés? Aí ele: não. Eu falei: bote aqui, bota os pés dele lá, ligo. Gente, isso inibe até o cliente, na hora ali do fechamento, né, ali do seu orçamento com ele, ele te dizer que tá caro. Porque ele já olha assim: caramba, é diferente. Então, agora o seu desafio é: procure 3 coisas que você vai poder agregar aí dentro da sua oficina para que você possa gerar valor aí para o seu cliente. E até a próxima.